tipo de atrito que não aparece só no noticiário político. Ele aparece no cotidiano de quem trabalha com direito. É quando uma lei passa no Congresso, vira pauta quente e de repente uma decisão do Supremo muda o cenário. Às vezes em plenário, mas muitas vezes por decisão individual de um ministro com efeito imediato. E aí o debate vem à tona, até onde vai o espaço do legislativo e até onde o judiciário pode ir ao controlar a constitucionalidade dessas regras. No final de 2025, esse tema ganhou força de novo por uma sequência de episódios simbólicos. Decisões do STF mexendo em procedimentos institucionais sensíveis e, de outro lado, o Congresso reagindo com propostas para reduzir o alcance dessas decisões individuais. Os dois lados aparecem no debate com fundamentos institucionais diferentes. O STF no controle de constitucionalidade e o Congresso na defesa do processo legislativo e das competências do parlamento. Então, nesse episódio especial, a gente vai explicar por que esse atrito cresce, por que as decisões monocráticas viraram centro da atenção e como um caso recente, o da lei do impeachment, virou faísca no fim de 2025. E essa leitura é baseada em uma matéria que saiu ontem lá no nosso portal. E para organizar essa leitura, a gente contou com o apoio do advogado e professor Rafael Duran, principal fonte da matéria e que traz críticas bem diretas ao modelo atual. Para entender por que esse debate voltou com tanta força, tem um conceito-chave: judicialização. São temas que deveriam se resolver no campo político, no Congresso, na negociação e no voto, mas que acabam indo parar no judiciário. E o STF passa a ser acionado com frequência para discutir a constitucionalidade de leis e atos aprovados no processo político. E aqui entra uma sigla que aparece o tempo todo: ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. É uma ação que vai direto ao Supremo para discutir se uma lei ou parte dela fere a Constituição. E os números ajudam a dimensionar. Um levantamento mostra como entre 2015 e 2025 foram apresentadas 2.672 ADIs no STF, média de 243 por ano com base em dados do programa Corte Aberta do próprio Supremo. Isso mostra o tamanho da porta de entrada. O tribunal é acionado com muita frequência para decisões que nascem no processo legislativo. E por que isso vira combustível para o atrito entre poderes? Porque o Supremo passa a funcionar como uma espécie de instância paralela do Congresso. O debate acontece, um lado perde, a lei passa e a disputa recomeça no STF via ADI. Isso não é automaticamente legítimo. O controle constitucional existe por um motivo. Mas a crítica aparece quando esse movimento vira padrão e vai deslocando o centro da decisão para outra arena. E aí entra o ponto mais sensível do momento: como o STF decide, especialmente quando decide de forma monocrática. Decisão monocrática é quando o ministro decide sozinho, sem um colegiado naquele momento, muitas vezes em liminar com efeito imediato. E é nesse choque que o Congresso sente o impacto. Quando uma decisão individual tem efeito prático imediato sobre uma lei recém-aprovada, no debate isso é descrito como um freio sem debate coletivo do tribunal naquele instante. Um balanço apresentado pelo presidente do STF, Edson Fachin, indica que 80,5% das decisões do Supremo em 2025 foram monocráticas e 19,5% colegiadas. Isso não significa que 80% dos grandes casos foram decididos assim. Tem muita decisão processual no meio também, mas ajuda a explicar por que o tema ganhou tração. O Duran vai chamar esse modelo de Corte das 11 Ilhas. É como se cada ministro fosse uma ilha com grande autonomia decisória, substituindo colegialidade por protagonismo individual. A preocupação é que quanto mais decisões individuais com efeitos imediatos, maior a tensão entre os poderes, porque o impacto deixa de ser só jurídico e vira institucional. E a discussão aqui não é abolir a decisão monocrática, é sobre limite e revisão. Quando uma decisão individual paralisa uma lei, o quão rápido isso vai ao colegiado? E como reduzir o personalismo e aumentar a previsibilidade. Com esse pano de fundo, fica mais fácil entender por que um episódio específico virou símbolo no fim de 2025. O episódio mais simbólico que reflete o assunto de hoje envolve a Lei 1079 de 1950, a chamada Lei do Impeachment. Ela é anterior à Constituição de 88, mas segue como base importante para discutir rito, competências e o papel do Senado em processos de impeachment. No dia 3 de dezembro de 2025, o próprio STF noticiou que o ministro Gilmar Mendes suspendeu artigos da lei que tratavam do afastamento de ministros do Supremo ao analisar a compatibilidade dessas regras com a Constituição. Quando o ministro do STF mexe numa regra que encosta na fiscalização
fiscalização sobre o próprio STF, a repercussão é inevitável, porque a discussão deixa de ser só técnica e vira institucional. E o cenário fica ainda mais sensível com o que acontece depois. Em 10 de dezembro de 2025, o STF informou que Gilmar Mendes suspendeu parcialmente a própria decisão liminar após pedido da Advocacia do Senado, mencionando o avanço de discussões legislativas sobre eventual atualização da lei. Esse vai e vem expõe bem o núcleo do debate. De um lado, o Supremo argumenta controle constitucional. Do outro lado, o Senado reage porque entende que mexer nesse desenho pode afetar o papel do parlamento num rito que envolve fiscalização política. Na leitura do Rafael Duran, isso tem impacto direto no desenho institucional. Ele vê risco de desidratar a atuação do Senado e, ao mesmo tempo, criar uma forma de blindagem que reduz, na ponta, o controle exercido por representantes eleitos. E esse episódio virou um marco porque, no fim, é sobre quem delimita o alcance de um mecanismo de controle entre poderes, e sobre o tamanho que uma decisão individual pode ter quando encosta nesse tipo de procedimento. Depois desse episódio, o debate sai do caso concreto e vira discussão sobre a mecânica de poder. Porque quando uma liminar individual muda o efeito de uma lei aprovada, o parlamento sente que o jogo vira antes de existir uma resposta colegiada do tribunal. E esse incômodo ajuda a explicar a reação legislativa. Ainda em dezembro, a Câmara avançou numa proposta para limitar o alcance das decisões monocráticas e unificar regras de julgamento no STF, com a ideia de reduzir o efeito de um só decidir por todos em temas sensíveis. E aqui a tensão fica mais interessante e mais delicada porque vira uma disputa de desenho institucional. Se a lógica vira perdeu no Congresso, tenta no Supremo, o STF passa a ser uma segunda arena do processo político. Mas se o Congresso reage tentando amarrar o STF por regra geral, também surge outra pergunta. Isso é uma tentativa de ajuste institucional ou uma reação política ao modo como decisões individuais vêm produzindo efeitos imediatos? Para fechar, o ponto não é negar o controle constitucional, ele é parte do modelo. O STF existe, entre outras coisas, para impedir que leis ou atos do poder público funcionem em choque com a Constituição. O atrito nasce principalmente no como, quando esse controle ocorre por decisão individual com efeito imediato e ainda por cima encosta em temas de arquitetura institucional, como regras de impeachment envolvendo o próprio tribunal. A discussão inevitavelmente muda de escala. E aí ajuda muito uma distinção que o Duran usa, do STF como um legislador negativo. Nesse papel, a Corte não cria política pública nem reescreve o jogo. Ela retira do ordenamento o que é incompatível com a Constituição, especialmente para proteger garantias fundamentais. O atrito aparece quando a decisão parece além desse filtro e passa a operar como legislador positivo, definindo limites e efeitos que o Congresso não deliberou daquele modo. E no caso da lei do impeachment, a sensibilidade é máxima, o tema toca diretamente no equilíbrio da fiscalização entre poderes. E é por isso que esse debate voltou com força no fim de 2025. Não é um episódio isolado. Ele faz parte de um cenário em que o Supremo é acionado com frequência para reabrir disputas políticas e em que decisões individuais ganharam peso prático. O ponto central é como equilibrar decisões individuais com efeito imediato e a necessidade de colegialidade e previsibilidade, especialmente quando o tema envolve regras institucionais sensíveis. E a discussão não para nesses exemplos. Lá no nosso portal, a matéria completa traz outros episódios que entraram nesse atrito entre Congresso e STF, e a leitura do Rafael Duran ajuda a amarrar o cenário. Depois de ouvir esse episódio, acessa a matéria pelo link que tá aqui na descrição. Mas e pra você? Quando uma decisão individual suspende uma lei recém-aprovada, isso é controle constitucional necessário ou é excesso de poder? Comenta aqui e contribui com esse debate com a gente.